Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Gostaria de passar umas atividades da casa para quem vem a primeira vez, já sabe o que a casa tem feito para poder se manter, nossos trabalhos aqui. Então é importante dizer que todos os dias, tem palestras, palestras e passes, com exceção da sexta-feira. Sexta-feira a gente tem um trabalho aqui de apoio a dependente químico e familiares. Quem tiver alguém que conheça, que necessite estar passando por aqui, então as sextas-feiras às 7 horas da noite começa. Temos também distribuição de 70 cestas básicas. Nós temos famílias que são cadastradas aqui, elas são pré-visitadas, tá? Para realmente saber a necessidade de cada um. E elas vêm até aqui, recebe todo segundo sábado de cada mês. Quem quiser também estar participando com a gente, é só vir aqui, às 9 horas começa. É um trabalho igual uma palestra que vocês recebem aqui todos os dias. Eles assistem a palestra, tem um tema que a gente discute, eles vão até a câmara de passe, recebem o passe, recebem lanches, né, Raquel? É bem legal, né? E aí a gente acaba distribuindo a cesta. É muito, muito, muito legal mesmo, né? E aos sábados, a gente tem um trabalho também de distribuição de lanches aqui perto do metrô Tietê. Tem um grupo de pessoas aqui que todo sábado se reúnem na parte da tarde, às 5 horas. A gente se encontra aqui, faz os lanches, hoje são 100 lanches que têm sido feitos. E a gente leva chá quando está muito frio, leva um refrigerante. Também, às vezes, conseguimos levar cesta. É um trabalho que, com a participação de todos, tem sido muito importante também. Queria agradecer nossos irmãos também que nos vê pela internet. A gente está aqui recebendo as perguntas ao vivo. Tá? É só mandar a pergunta que o palestrante do dia sempre responde. Queria agradecer a vocês mesmo. E aproveitar, então, esse momento que a gente está aqui. Vamos agradecer a oportunidade e pedir a Jesus, que... Por favor, pode pagar para a gente. Pedir a Jesus que Ele nos dê um pouco da sua paz, do seu amor, que possamos, enfim, vir até aqui esse centro espírita e possamos receber as palavras necessárias, as palavras que possam levantar nosso amor, nossa autoestima, que possamos, enfim, Pai, receber toda a luz necessária ao nosso aprendizado, ao nosso amor, que possamos, com esse recebimento de Tua paz, de Teu amor, espalhar também na Tua seara, Senhor, essa luz que possa iluminar os corações dos necessitados, que possamos, enfim, Pai, receber o alimento necessário ao nosso corpo, ao nosso espírito, e que essa irmã hoje que veio nos dar essa palestra possa receber a Tua luz também e que possa nos ser compreendido, Senhor. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Então, a Raquel hoje vai nos fazer a palestra. O tema é A Mulher ante o Cristo. É isso mesmo, né, Raquel? O livro é Luz no Lar. Seja bem-vinda, viu? Obrigado, Raquel. Oi, gente. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham via internet, estudando conosco a cada semana, não é? Porque não deixa de ser um estudo aqueles que nos acompanham progressivamente, vamos dizer assim. Porque é sempre um acréscimo. A cada informação que nós temos numa palestra, nós vamos acrescentando aquele tijolinho no nosso aprendizado e, consequentemente, as dúvidas também, elas crescem bastante, não é? E nós vamos em busca da solução dessa dúvida. Temos que ir, porque é algo que às vezes nos incomoda tanto, mas tanto, e nós não conseguimos seguir adiante se aquela questão não for esclarecida. É mais ou menos assim que funciona o estudo da doutrina espírita. E quando nós falamos em termos de evangelho, todo o tema que se relaciona ao evangelho parece muito simples. Realmente, Deus, em toda a sua perfeição, tudo fez e criou de forma muito simples. Nós é que perante a nossa falta de conhecimento, ignoramos muitas coisas ainda, nós complicamos e achamos que é tão difícil aquele entendimento, aquela convivência com o outro, talvez,
que deveria ser tão natural. Jesus, quando ele esteve entre nós, o ensinamento foi único. Um só. Todo mundo sabe que é amar o próximo como a si mesmo. Isso é básico. Mas são palavras evangélicas. Agora, vamos trazer essas palavras para o cunho um tanto psicológico. O que será que Jesus quis dizer com isso? Amar parecia aquela coisa assim muito distante. Nos parece ainda, não é? Muito distante. Fica meio teórico. Nada mais é que o mestre quis nos trazer, nos dizer, é aprendermos a conviver uns com os outros. Olha que coisa simples. Porque ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Viver sozinho é muito fácil e cômodo também. Porque nós não vamos ter a oportunidade de contra-argumentar. Nós não vamos ter a oportunidade de ouvir que alguém não concorda conosco. Então, o exercício de convivermos, ele mexe muito com esse nosso lado íntimo. Então, quando estamos aqui estudando, quando nós começamos a bisbilhotar o nosso íntimo, nós vamos ver quanta coisa nós temos que aprender. Meu Deus, a cada dia nós nos equivocamos e nós temos que corrigir o equívoco. A cada dia nós vemos que aparece uma novidade em nossa vida. Não é? Existe até a frase, nada como um dia após o outro. Realmente, é verdade. Não é? E isso faz parte. A doutrina espírita, tão cristã, a cristandade viva, ela nos traz isso. Porque nós, a partir do momento que nós fincamos o pé em nossa estrada, em nossa caminhada, querendo aprender junto ao nosso divino mestre, nós temos que fazer jus ao que nós nos propomos. Não é? Quem disse que seria fácil? Não é fácil. Não é. Mas quando nós abrimos o nosso íntimo, o nosso coração, e nos colocamos à disposição do aprendizado, fica fácil. Fica fácil. Então, é uma predisposição íntima. Por que nós estamos tocando nessa questão antes de adentrarmos o tema? Nós vamos ir de encontro a isso, nós vamos saber exatamente o porquê. Porque existe uma natureza muito peculiar em tudo isso. O texto, ele é de Emmanuel. A mulher ante o Cristo. E Emmanuel, para quem conhece um pouco da trajetória desse espírito, sabe que ninguém melhor do que ele viveu num universo feminino na época de Jesus. E ele aprendeu a conhecer bastante a alma, o âmago da feminilidade. Não é? Emmanuel, na época em que ele foi o senador Públio Lentulus, ele conviveu com Lívia, não é? Com a filha Flávia, com Fúvia, com Cláudia, enfim, com todas aquelas personagens daquele cenário maravilhoso da época, né, que conviviam também com Jesus. Então, ele sabe exatamente o que quer dizer a mulher ante o Cristo. A mulher, antes de Jesus, tempos anteriores a Cristo, ela tinha um papel fundamental e preponderante na sociedade. Respeitada, ouvida, e quando não, era ela quem aconselhava e sugeria o que deveria ou não ser feito, até em prol do império. Todo esposo, todo irmão, todo filho, todo pai, sempre tinha essa conselheira por perto. E era de um respeito enorme. Por quê? Porque a mulher, ela tem em sua essência a questão da
sensatez. A questão da visão dos detalhes. O que neurologicamente hoje comprovado, nós vamos nos transpor pelo tempo, estamos lá ainda no início da história, o homem não tem esta habilidade. Questão neurológica, gente, não espiritual. Não é? E a mulher, ela conseguia, na época, fazer com que todos os líderes, todos aqueles que dominavam, pudessem fazer tudo aquilo que deveria ser feito, tomar decisões, ter atitudes, da forma mais sensata e sábia possível. É lógico que também, isso não quer dizer que a mulher, todas elas na época eram santas, né? Aquelas índoles, anjos perfeitos, não é isso. Independente da índole ou da moral, a mulher tinha essa característica, tinha e tem essa característica. Não é? A sensatez, a perspicácia, a audácia, né? A visão multidimensional para muita coisa. E assim a história foi seguindo. Até que houve uma época em que, vamos cortar isso. Por quê? Porque a mulher estava começando a dominar. E isso não era bem visto. Isso não podia acontecer. Porque o mundo até então era extremamente masculino. Era machista. Era o homem que tinha o domínio de tudo. Então, resolveram, né, em outras palavras, cortar as asas femininas. Porque senão, desde aquela época, elas já teriam dominado o mundo. Então, vamos cortar. A mulher passou a ser a submissa, com exceção das patrícias imperiais. Porque, pelo menos visivelmente, aparentemente, elas tinham que estar presentes. As outras podiam ser escondidas. Não apareciam em público. Não eram mais questionadas sobre opiniões, sobre o que deveria ser feito ou não. Não. Era cultural. Passou a ser cultural. A partir dali, todos os que nasciam e todas as que nasciam passaram a ser educadas de forma diferente do que havia sido até então. Aí o tempo foi passando. A mulher chegando a ser escravizada, martirizada. Né? Muitas não tinham o direito, a maioria não tinha o direito de abrir a boca sequer, quanto mais exibir um pensamento. De forma alguma. Era o objeto mesmo para tudo e todos. Até que chegou Jesus. E Jesus, dentro de toda a sua tarefa missionária, sabia que isso tinha que ser mudado. Quem, além da mulher, iria compreender aquela sensibilidade, aquela natureza tão delicada e profunda do mestre? Quem? Será que os homens da época, que até então, dentro dessa trajetória, foram educados de forma tão grotesca, tão primitiva, sem nenhum tipo de burilamento em sentimento, porque também não podia. Não podia. O homem que se mostrasse mais sensível também teria que ser podado, esse tipo de manifestação. Como que eles iriam compreender a nobreza da espiritualidade do Mestre Jesus? Por isso é que a natureza feminina, ela voltou a emergir na época do Mestre. Porque foram elas, as mulheres, as primeiras a compreenderem aquele homem. Aquele homem tão diferente, com ideias diferentes, com sentimentos enobrecidos e tão diferenciados para a época. Elas tinham a condição de compreender isso. E foram ganhando espaço
porque Jesus as acolhia. E com um caráter até além do esperado, que ele não acolhia somente as nobres, porque até então, acolher as nobres era quase que um dever, era quase que uma obrigação. Não, ele acolhia a todas, de forma igual. Àquelas que o compreendiam, que se sentiam tocadas por seus ensinamentos, e àquelas que precisavam ser abaladas em seu íntimo com o ensinamento cristão. A todas ele acolhia por igual, porque ele sabia que naquela essência de feminilidade havia o entendimento que ele tanto precisava para que a sua doutrina se expandisse. Então, Jesus, ele estendia a mão com toda a certeza do que estava fazendo para o sexo, chamado até então frágil. Não é? E realmente deu resultado, e muito resultado. Não é? Nós vemos no decorrer da história da vida de Jesus, quantas mulheres se sobressaíram e se tornaram as mulheres do Evangelho devido a esse entendimento do ensinamento cristão. Então nós vemos com destaque, isso até todas as religiões, independente qualquer que seja, toda religião cristã reconhece, porque é inegável. É inegável. Então nós vemos, começando por Maria, sim, Maria era toda a preparação para receber Jesus. Sem dúvida alguma. Em todos os sentidos. No sentido moral, no sentido espiritual, no sentido físico. Houve um preparo para aquela gestação, para aquela maternidade. A começar daí. Imagine se esse espírito não compreendesse aquela essência que ela trazia como filho. Ela precisava entender. Porque se nós formos nos aprofundar um pouco em termos dessa sensibilidade, nós vamos chegar a uma questão óbvia. Imaginemos Jesus, com a sua grandeza espiritual, mesmo como um feto ainda, o que ele não vibrava dentro daquele corpo materno. Precisava ser alguém que compreendesse muito bem esta sensação, esse sentimento. A grandeza do que estava por acontecer. Não é? Depois nós vemos o caso de Madalena. Madalena, a chamada, né? Até Madalena arrependida, como é conhecida. Não é? Mas nós sabemos exatamente o que aconteceu com Madalena. Madalena era aquela criatura que também já vinha com a sua essência trabalhada para compreender o mestre. Não é? Só que, no decorrer da vida física, da vida material, ela seguiu uma trajetória totalmente levada ao materialismo. Até conhecer Jesus. Porque quando ela se deparou com a verdade cristã, tudo aquilo deixou de ter significado. Os valores mudaram. E tudo aconteceu muito rápido. Tudo muito rápido. Não precisou de tempos e tempos para que aquilo se revelasse e abalasse o seu íntimo. Não. Bastou conhecer. Aí entra a sensibilidade, aquele toque que só a feminilidade consegue captar. E foi um dos casos, não é? Nós vemos o caso de Joana de Cusa também, que lá, dentro dos seus afazeres domésticos, dentro do seu lar, sempre em casa, conseguiu captar esse brilho cristão que vinha do mestre e conseguiu mudar toda uma situação, todo um íntimo que até então parecia inabalável. A própria Lívia,
A própria Lívia, esposa do senador, que também, com toda a sua delicadeza, sua inteligência, sua vivacidade espiritual, ao conhecer o mestre, foi o ápice de sua espiritualidade. Era tudo o que ela precisava para poder aceitar e compreender o que a vida lhe reservava. Se não fosse através de todo o ensinamento cristão, se não fosse através de Jesus, Lívia não saberia como suportar tudo isso. Mas sua trajetória já estava escrita. Nós sabemos disso, não é? E a partir daí também ela sofreu todos os martírios e todas as dores da incompreensão. Por quê? Porque aqueles masculinos que estavam ao seu lado jamais compreenderam até aquele momento o que estava acontecendo com ela. Não é? E ela não se deixou abalar. Ela se entregou de corpo e alma ao cristianismo, sabendo que aquele era o seu caminho, era a sua realidade. Ela tinha a fé pura e verdadeira de que era neste caminho, nesta trajetória, que ela encontraria a real felicidade. E assim foi, e assim é. Mediunidade é feminina. É a mediunidade, não é o mediunidade. Ela é feminina. Quando eu me refiro dessa forma à questão mulher, eu não gosto de esquecer dos meus companheiros que hoje estão homens. Eu acho assim um tanto, não é, injusto. Porque hoje estamos mulheres, hoje estamos homens. Não somos. Porque o espírito, ele muda de roupagem conforme a necessidade. Ele reencarna homem, reencarna mulher. Depende da necessidade que ele irá enfrentar. Mas o extraordinário dessa questão, é fantástica essa parte, é que tudo aquilo que o espírito aprende, ele não esquece. O espírito é um arquivo. Nós, como espírito, somos arquivo. Nós não perdemos nada. Nada. Aquilo de ruim que nós temos, nós vamos substituindo pelo bom. Aquilo de mal vai se transformando no bem. Todo o ensinamento, como nós dissemos lá no início da palestra, vai se armazenando. Então, durante a nossa trajetória como mulher, nós aprendemos todas essas questões que nós citamos até então. E em espírito, isso está em nós, está arraigado, está guardado. Então, quando encarnamos e vestimos uma roupagem masculina, isso vem à tona quando há necessidade. Por que não? Aí entra a questão neurológica? Entra. Porque fisicamente os compartimentos femininos são diferentes dos compartimentos masculinos. Inclusive neurologicamente falando. É diferente. Só que existe a essência do espírito, que brota, emerge e encontra uma brecha para agir quando há necessidade. Por isso que nós encontramos homens que têm uma essência, que tem na essência, aliás, algumas características de feminilidade em relação a isso. É a sensibilidade, é o saber lidar com certos detalhes, que não é tão característico, né? Do grosso modo, né? Como se subentende, o que não é tão real assim, masculino. Mas sabe, como é que ele sabe se ele está homem? É porque ele traz na sua essência esse conhecimento. Não é? A mesma coisa a mulher. Aquela que ainda não teve uma trajetória feminina tão longa, ainda não pôde ter o espírito que ainda não pôde ter tantas experiências assim femininas, ainda
não conhece, ainda não tem a experiência de determinadas características que são femininas. Então, ela mostra, ela quando está num corpo feminino, ela mostra ainda características da masculinidade. Mas são aquelas características bem fincadas. Por exemplo, o raciocínio objetivo. Porque o homem ele tem o raciocínio em linha reta. Ele pensa em linha reta. E tem espíritos que hoje estão em corpos femininos que também pensam assim. Né? Costumam até, essas mulheres costumam até dizer que são insensíveis. Eu não consigo enxergar de outra forma. Para mim é assim. Tem a visão exata da coisa. Enquanto tem homens que são detalhistas. São detalhistas. Por incrível que pareça. E é uma característica feminina, o detalhe. Né? Essa sensibilidade de enxergar todos os lados de uma questão. Então, gente, por aí nós vemos que não é a regra 100% da vestimenta que o espírito veste hoje. Não é isso. Que isso seja bem compreendido. Não é? Quando nós falamos de uma característica, tanto feminina como masculina, ela é relativa nessa questão. Porque existe a questão básica, que é o espírito. E disso nós não podemos fugir nem esquecer. Por isso que existem essas diferenças. Não é? Nós precisamos saber compreender o porquê. Por isso que homem e mulher se completam tanto nessas questões. Não é? Um tem que saber enxergar a objetividade, enquanto o outro tem que saber enxergar os detalhes. Não é? A questão da sensatez, é a questão da finalidade. Senão, o mundo não anda, a vida não transcorre. Não é? Duas mentes muito parecidas nessas questões trava um pouco a trajetória. Não faz parte da natureza, não é? Porque sempre foi, sempre será assim, está na natureza a questão feminina, masculina. Justamente por isso. Para que haja a complementação. É o complemento. Para que tudo transcorra da forma mais perfeita possível. Não é? Então, duas criaturas que de repente estão juntas e pensam de forma muito parecidas nessa questão, né? A questão do detalhe, da delicadeza, da sensibilidade, parece que falta objetividade no transcorrer dessa relação. E o contrário também. Quando existe sempre a linha reta. Faltou os detalhes. Faltou olhar dos lados. Ver como é, como que não é. A mediunidade, voltando a ela, por que ela é feminina? Devido à sensitividade. Não é? A mediunidade, por natureza, ela é sinônimo de intercomunicação, de sensibilidade. O médium, ele sente. Ele sente o que está invisível. Não, essa é uma das características mais comuns da mediunidade, por isso que ela é feminina. A mulher, ela é médium por natureza, mais intuitiva, mais sensitiva, captadora, natural. Né? Por isso que a mulher, ela convive e trabalha melhor a mediunidade, devido a isso. Isso não quer dizer que não existam homens excelentes médiuns. E como existe, não é? Temos aí o nosso exemplo mais vivo, o ídolo dos espíritas, não é? Existe sim. Mas que sensibilidade, não é? Que tinha essa criatura, falando nele. Olha o lado feminino. Olha o lado feminino, não é? Guiado sempre pela mãe, né? A feminilidade que fazia com que ele
enxergasse, visse determinadas coisas, determinadas questões, para que ele pudesse suportar toda a sua trajetória. E, por outro lado, tinha lá Emmanuel, firme e forte, na firmeza, na objetividade. A mãe fazendo ele ver o lado sensato da situação. E Emmanuel fazendo ele ver o lado da necessidade da situação. Né? Então, olha o equilíbrio em que o Chico vivia. E tinha o lado dele, que somada a essas duas situações com as quais ele vivia e convivia, ele também foi se moldando em sua mediunidade. Então, toda essa questão nos envolve de uma tal forma que nós acabamos por respeitar todo esse universo que já vem lá do tempo de Jesus, essa trajetória da feminilidade, da mulher, do respeito. E hoje, nos dias de hoje, todos nós sabemos a luta ainda da mulher em alguns aspectos da vida. Ainda existe, por incrível que pareça. Questões arraigadas que ainda não foram resolvidas. Ainda existe, por incrível que pareça, cargos de liderança profissional onde o homem ganha mais do que a mulher, na mesma profissão, no mesmo cargo, exercendo a mesma função. Não, é muito difícil nós admitirmos isso. É difícil. Não é por questão de feminilidade ou de machismo, não é isso. Mas é por uma questão de evolução. É difícil nós pensarmos dessa forma, porque nós vemos a capacidade profissional independente de sexo. Qualquer tipo de trabalho profissional sendo exercido, tanto pelo homem como pela mulher, com a mesma categoria e competência, e nós vemos essas diferenças. E é difícil para nós admitirmos hoje. Para hoje é difícil, mas até algum tempo atrás, isso era comum, era normal. E ainda o que se ouvia é, mas é mulher. Mas é mulher. Né? Por isso que é assim. Hoje em dia é muito difícil nós encontrarmos aquela mulher que é dona de casa, que é realmente aquela que se desdobra dentro do lar, que não trabalha fora, mas, gente, não é fácil. Não é fácil. Quantas mulheres não foram trabalhar fora justamente por causa disso? Porque o trabalho do lar não é fácil. Há um tempo atrás, dizer que era dona de casa, que trabalhava somente em casa, era realmente uma categoria respeitada, realmente. Aquela que trabalhava fora era uma exceção. É difícil, ver uma pessoa. Como é que ela conseguia? Meu Deus do céu, que dificuldade. Nossa, olha, e era até apontada às vezes. Olha, aquela pessoa, aquela mulher, ela trabalha fora. Olha, ela tem empregada, deixa os filhos numa creche. Meu Deus, ela trabalha fora. Como é que ela consegue? Não é? A necessidade foi levando. Tudo tem um contexto, de necessidade, de natureza, que envolve o progresso. Foi levando e a mulher foi saindo de casa para trabalhar, devido à necessidade, para ajudar o marido. E depois, e aquelas que ficavam sozinhas, então, precisando sustentar os seus lares? Não era fácil. Aí ela foi descobrindo que se ela estudasse, ela iria conseguir um emprego melhor e iria ganhar mais. Aí começou. Aí foi uma rebelião. As mulheres voltando à escola, aquelas que tinham parado de estudar, retornando, aquelas que já não pensavam mais em parar de estudar. Porque até uma época, muitas paravam o estudo na hora de casar. Não é? Arrumavam um bom partido, o marido, paravam de estudar para casar. É como se casamento e ser dona de casa fosse a profissão. E paravam.
Mas aí elas descobriram que não era por aí. Voltaram a estudar, ou então não paravam. Casavam, constituíam família e continuavam os estudos. Isso é progresso, é evolução. Hoje, o que nós encontramos? É raro uma mulher que não trabalhe fora. Aí os valores se inverteram. Porque aquela que não trabalha fora, que é dona de casa, meu Deus, essa é a rainha. Ela consegue dar conta de uma casa inteira, dos filhos, do marido, e de todos os afazeres, e de toda a administração, e de tudo que envolve uma casa, porque é um trabalho de 24 horas. Ela não tem horário. Se ela não colocar uma organização nessa tarefa, ela não para. Então ela passou a ser a heroína. Os valores se inverteram. Hoje é assim. Hoje nós ouvimos muito isso. Não é? Então, faz parte de todo um processo evolutivo que a mulher conquistou. Ela conquistou. E são experiências. Aonde ela vai vendo, onde ela se encaixa melhor. Aonde ela exerce melhor o seu papel de mulher. E na maioria das vezes ela dá conta de tudo. Dá conta de tudo. A maioria delas tem jornada tripla. Tripla, não é nem dupla. Até um tempo atrás era dupla, hoje é tripla. Não é? Porque é a casa, é o trabalho, são os estudos. E quando termina o estudo, às vezes ela já está propensa a fazer um outro curso, porque ela precisa. Ela precisa. Porque também tem a questão de suas realizações. De se firmar como mulher, como pessoa, como espírito, como indivíduo. Isso é maravilhoso. Isso vem de encontro a um progresso, não é, que faz com que o crescimento e a mudança íntima ela ocorra da forma mais brilhante possível. E isso tudo nós devemos sim a essa abertura de consciência que muitas vezes está atrelada ao sentido religioso, ao sentido moral. Então, Jesus é um dos grandes responsáveis por tudo isso. A mulher que teve a sua cultura dentro do ensinamento cristão, sabe disso, sente isso, não precisa dizer isso. Não é? E estamos nós aqui, hoje, mulheres, não é? Sabendo da responsabilidade que temos perante toda essa trajetória. E se amanhã, numa futura encarnação, possamos estar vestindo um corpo masculino, depois pode voltar ao feminino. Então, todos nós estamos na mesma situação, independente do sexo que temos hoje. Precisamos ter a consciência plena dessa diferença e saber exatamente qual é a função de cada um na vida terrena e também como espírito. E aí, amor? Temos perguntas? Obrigado, viu, Raquel? É tanta coisa, é tanta coisa, né? É bem sutil, né? É. Gente, agora podemos passar para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Acho que todo mundo entendeu tudo, né, Raquel? Eu queria só acrescentar, né, assim, o quanto que você fala da sensibilidade, né? Porque eu acho que vai até mais longe, né, do que ser homem e mulher. Sim. Né? Você falou muito bem isso, não né? É? Que nós, né, o espírito não tem sexo, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, assim, rapidamente, lógico. só pra gente... É a questão do espírito. O espírito, à medida que ele se depura, ele vai adquirindo essa sensibilidade. Por quê? O espírito, ao se depurar, ele vai ficando mais transparente, mais lúcido. Então, tudo aquilo que é abstrato passa a ser mais compreendido por ele. A questão de nós estarmos encarnados e desencarnados não tem muito a ver com a nossa sensibilidade no sentido de evolução. Não é isso. Deixei o corpo físico, estou mais sensível. Eu posso estar mais sensível a outras questões, mas não que eu passei a ser uma criatura mais sensível. Só irei me tornar mais sensível
à medida que eu for evoluindo, me depurando e passando a sentir tudo o que está à minha volta, o que me rodeia. Isso é espiritual. Não é homem e mulher. É espírito. É lógico que isso vai ajudar nas encarnações que esse espírito terá. Com certeza. Aí sim, isso vai influir. Se ele for ter um corpo feminino, isso vai ser maravilhoso. Ele vai usar tudo isso já adquirido como espírito dentro daquela roupagem neurológica feminina que é mais compatível. Agora, se ele for habitar um corpo masculino, ele também terá a oportunidade de usar. Porque a vida vai lhe dar essa oportunidade para aproveitar essa evolução que ele já adquiriu. Tudo virá calhar, né? Raquel, vou aproveitar, né? O Dalmo está fazendo a seguinte pergunta para você. Ele fala boa noite, né? Boa noite, Dalmo. Raquel. Por que o Cristo não escolheu uma mulher para ser apóstolo? É muito difícil, né? Somente, né? A visão do Cristo. Né? Talvez as mulheres naquele momento estavam mais preparadas para sentir o Cristo, né, Raquel? E a gente mais. É verdade. Dalmo, boa noite. O Dalmo sempre faz perguntas para nós. São perguntas bem a calhar. Não, interessante, porque existem alguns aspectos aí. Tem aspectos até culturais e históricos. Jesus seria crucificado muito antes, né? Se ele colocasse 11 mulheres ali para segui-lo, né? 12 mulheres e não 12 homens. É complicado, não é bem assim. Ele sabia o que podia aguardá-lo nessa questão. Mas ele estava sempre amparado por elas. Elas estavam sempre por perto, não é? E tem a questão de Madalena. Tem a questão de Madalena que passou a segui-los, a estar sempre presente em todas as reuniões do apostolado, junto aos discípulos, não é? Então, tinha aquela figura. Sim. Tinha aquela figura. Mas agora, todos aqueles apóstolos tinham sempre uma mulher por perto, não é? Para poder conversar a respeito dos ensinamentos cristãos. Porque Jesus não ia deixar passar em branco essa questão. Não é? Agora, em termos de sociedade, em termos de exposição, não podia ser, né? Pela sociedade da não vida. Podia. Não podia. Ó, Dalma, então foi inteligente, né? Foi uma questão mesmo. E assim, o Márcio só tá te cumprimentando. Diz que saudade, tempo, que saudade, realmente. Tá te parabenizando pela palestra e mandando um beijo. Um beijo, Marcinho. Saudade. Raquel, queria te agradecer. Eu que agradeço, gente. Que Deus nos abençoe a todos nós. Que possamos continuar nessa trajetória de estudos, não é? Nunca esquecendo que justamente esse tema é um dos que está ligado a todo o estudo científico também. Então, nós temos que aliar tanto o nosso conhecimento evangélico, doutrinário, também a parte científica, devido à nossa evolução. Senão vamos deixar de levantar uma de nossas asas, como diz o nosso irmão Emmanuel, nós temos que ter as duas asinhas trabalhando. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite a todos. Obrigado, Raquel. Obrigado mesmo. Bom, vamos aproveitar então, né? Que a gente recebeu tanta coisa boa, que a gente recebeu tantas palavras de amor, de sensibilidade, né? Aproveitando esse sentimento, então, essa nossa sensibilidade interior, talvez dessas roupagens que já tivemos, ou com o espírito feminino, ou masculino, que possamos, enfim, pegar o nosso melhor, de dentro do nosso coração, e com Jesus, possamos levar e vibrar a esses irmãos que necessitam de um momento de paz, de um momento de amor, que possamos levar essa vibração a esses dirigentes desses países que se encontram em guerra, que Jesus, com seu amor, possa abençoar essas pessoas que tomam essas decisões tão importantes para a vida de milhares de pessoas. E que essas pessoas, enfim, possam entender esse momento em que vivem, que possa brotar em seu coração um sentimento de paz, um sentimento de amor, que possa estender a paz nesses lugares, Senhor. Que possamos ainda
levar esse sentimento de amor até os hospitais, esses irmãos nossos, essas irmãs que tanto necessitam de um pouquinho de paz, que as suas dores, as suas chagas possa lhe dar um pouco de tempo e que o amor de Jesus possa banhar-lhes em todo o seu íntimo e que possa entender também esse momento pelo que passam, Senhor. Sempre com tua paz, com teu amor, que possamos ainda vibrar para esses amiguinhos que se encontram na rua, essas pessoas que estão desprovidas de um lar, desprovidas de amor, são às vezes crianças, são pessoas mais velhas que não tiveram tantas oportunidades, mas que eles possam, enfim, para entender o seu momento, entender também que essa prova é dura, mas é necessária para o seu adiantamento, Pai. Possamos ainda levar essas vibrações às pessoas que se encontram nos asilos, que se encontram nesse momento sem os seus entes queridos, que eles possam entender também esse momento, Pai, e que possam receber a tua luz, porque não sabemos, enfim, Senhor, o que nos cabe. Não sabemos o que fizemos, não sabemos o que está por vir, mas que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, de todas essas criaturas que precisam de paz, de amor, de serenidade, porque eu sei também, Senhor, que você é amor, que você é vida. Possamos ainda levar essas vibrações para os nossos lares, que possamos espalhar as pessoas do nosso convívio, no nosso trabalho, toda uma sementinha de amor, de aprendizado, que possamos, enfim, entender, Senhor, aquele momento que estamos passando também, que possamos mudar, sempre para melhor, mas sempre com a sua bênção, Pai. Muito obrigado, Jesus, e que o Senhor sempre continue nos abençoando e nos dando esse momento de alegria, de amor, de paz e esperança. Que assim seja, Jesus. Vamos aguardar um pouquinho, então a gente vai passar agora para os passes, tá bom? Obrigado.